Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre execução de instruções, o despacho de instruções fora de ordem. E, como a gente já tinha dito no vídeo anterior, essa é uma parte bem crítica na capacidade do processador, porque se eu sou capaz de despachar no máximo 4 instruções, o processador vai ser capaz de executar no máximo 4 instruções. Se meu despacho começa a ficar mais pobre, eu consigo despachar só 2 instruções por vez, meu processador só consegue executar 2 em paralelo. Quer dizer, eu estou limitando esse estágio. Além disso, esse costuma ser um estágio no caminho crítico do processador, então ele costuma não só afetar quantas instruções eu posso rodar em paralelo, quanto também quanto tempo eu gasto para executar uma instrução. Se esse estágio aqui está no caminho crítico, eu gasto mais tempo nele, meu clock, minha frequência vai ser reduzida, logo eu vou rodar menos instruções ainda ao final de uma mesma unidade de tempo. Então nós temos que ter a preocupação em conseguir realizar isso rápido e conseguir realizar isso em múltiplas instruções por vez, tá bom? Temos 3 cenários básicos: a fila de despacho unificada, Unified Issue Queues, a fila de despacho distribuída, Distributed Issue Queues, e estação de reserva. Esses são os 3 cenários, a gente vai começar a falar para alguns deles e depois a gente volta e tenta complementar, tá? Então, lembrando o nosso contexto, eu tenho um processador fora de ordem, eu recebo instruções do estágio de rename, eu tenho uma fila de instruções, eu preciso dar um jeito de conseguir resolver essas instruções, escolher as instruções que nós vamos trabalhar. É, nós temos aqui essa figura que ela está desenhada um pouco de lado com o que a gente está acostumado, né? Nós estamos muito acostumados a encontrar coisas andando nessa direção, em termos dos nossos diagramas, né, da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, nós vamos ter algo de baixo para cima. Então, nosso final aqui são essas unidades funcionais, tá bom? Então, só para poder trazer esse pedaço de contexto, nós temos inúmeras tabelas, esses elementos coloridos aqui embaixo são inúmeras tabelas que nós precisamos ter para poder resolver essas instruções. Então, nós temos essa tabela. Se a minha fila de despacho ela é capaz de resolver, por exemplo, ou de armazenar, por exemplo, 32 instruções, eu terei 32 linhas aqui em todas essas tabelas, tá? Então, todas as tabelas teriam que ter 32 linhas, tá? Se eu tiver 16, são 16. Se eu tiver 4, são 4, tá? Se eu tiver 2, são 2, mas aí a gente já começa a cair na nossa capacidade. Se eu tiver uma, eu não preciso de nada disso, porque eu faço uma execução em ordem, tá bom? Então, vamos falar aqui primeiro sobre CAN. CAN, vocês talvez já tenham visto em algum outro curso ou em alguma outra disciplina, é Content Address Memory. É uma memória que eu endereço pelo conteúdo, não pelo valor, pelo endereço dela. O que significa isso? Significa que eu dou o valor e ela me diz qual endereço está. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso porque eu preciso descobrir os meus registradores de origem. Tá? A gente está usando aqui, nesse exemplo, um modelo baseado num processador RISC. Isso significa que eu vou ter, no máximo, 2 valores de origem, Source ID 1 e Source ID 2. Tá? E de vez em quando eu posso ter um imediato que ele vai estar junto com o Source ID 2, quer dizer, ele vai ficar no lugar do Source ID 2. Então, a gente está usando aqui uma unidade funcional RISC-like. Dá para pensar no nosso RISC-V como sendo base dessa instrução, dessa unidade funcional, e a gente consegue operar um pouquinho nessa direção. Tá? Então, aqui no meio da nossa unidade funcional, nós temos múltiplas, nós temos as informações de controle. O que significam elas? Nós vamos ter informações sobre que unidade funcional eu vou precisar, o tamanho das operações de dados, dos dados que eu quero, se ela vai usar imediato ou não. Todas essas informações a gente vai trabalhar e vai colocar nessa informação de controle. Para uma dada instrução, e agora a gente vai tentar olhar isso como se fosse uma linha dessa tabela. Nós temos, obviamente, múltiplas delas. Nós começamos olhando que nós temos os registradores de origem, SSID 1 e 2. Então, a gente pode pensar naquela nossa instrução de add, que eu vou gravar no x1 o resultado do x2 e do x3. Então, eu teria aqui nesse lado x1 e x2, quer dizer, na verdade o x, a letra x não precisa aparecer, eu teria 1 e o 2 aqui. Mas não exatamente o 1 e 2, porque esse cara veio do rename, né? Então eu posso pensar que a minha tabela, eu vou ter o registrador físico, não é o x2 e o x, desculpa, eu errei aqui, né? Deveria ser o x2 e o x3, que são os originais, tá? Mas eu não vou escrever
X2 aqui. A gente vai escrever, por exemplo, o registrador físico 7. Então aqui apareceria o número 7 e de repente aqui o número 9, que são os registradores já após o rename, tá? Então esse 2 aqui, ele passou no rename, virou 7 e o 7 veio para cá. A gente vai ter o 3 também passa no rename, vira, por exemplo, o 9 e o 9 vem para cá. Tá bom? Então a gente tem que pensar que é o registrador que eu quero usar, só que ele vai passar pelo rename e o rename vai dar um outro nome para ele. Fica muito complicado a gente fazer os exemplos aqui baseados nos renames, tá? Então vocês vão ver que eu vou usar mais vezes o 2 e o 3 aqui para facilitar a nossa vida, mas fique em mente que esses caras aqui são baseados no rename, tá? Nós temos um outro caso onde a nossa instrução tem um imediato, quer dizer, a instrução aqui vai falar não x3, mas ela vai falar 42. Então a gente vai ter que colocar o 42 aqui. Tá? O que significa isso? Significa que, nesse caso aqui do 7, eu vou falar que está válido, então que eu tenho um registrador aqui válido. Tá? E no caso desse 9, que agora eu vou trocar para o nosso 42, o que a gente vai falar é 0. Quer dizer, eu não tenho um número válido de registrador aqui. E o 42 vai ficar nessa tabela. Tá? O não válido aqui a gente pode colocar qualquer coisa, normalmente se coloca o 0 aqui, tá? E ele vai colocar lá. O 7, eu não sei o que tem nele ainda, né? Então, na realidade, a gente precisa usar este outro campo aqui, que é o campo de ready. O que significa isso? Significa que o valor está disponível. Então, o valor do registrador físico 7, que é o registrador lógico 2, que está na minha instrução, ele está disponível ou não. Em algum momento ele estará disponível. Esse cara, então, vai passar de 0 para 1, quando ele estiver disponível. E aí eu vou ter o valor nesse outro lado aqui. Então, eu vou ter o valor, por exemplo, 40. Tá? O que significa que em algum momento a gente vai querer somar 40 mais 42. Tá? A gente vai mandar a nossa operação de soma aqui. E a nossa operação de soma significa que eu tenho uma operação de soma, ele vai para alguma unidade funcional que é capaz de fazer uma soma. Tá? Isso aqui funciona sempre, a gente está falando, quando os operandos são lidos antes do despacho. Então eu tenho os operandos aqui na nossa tabela. E eles vão ser lidos antes de serem despachados. Qual é o ponto positivo disso? O ponto é que quando eu despacho uma instrução, eu já sei que eu tenho tudo pronto. Ponto negativo é que eu preciso esperar o operando estar pronto. Tá? E aí tem uma característica muito importante. Tá? Como que eu descobri que esse registrador 1 aqui, que é o nosso físico 7, ficou disponível? A gente vai descobrir porque na hora que alguma operação foi produzida, na hora que alguma operação resolveu, alguém falou. O físico 7 recebeu o valor 40. Isso vem para a nossa CAM, que eu vou procurar pelo 7, tá? E ela vai virar e vai falar, opa, aqui está o 7. O 7 está na primeira entrada. E ele vai trazer o valor produzido, tá? Desse cara. E na realidade ele vai guardar esse valor produzido aqui. Tá? Ok? Então eu tenho o ID dele e eu vou colocar esse valor produzido ali. Tá bom? Então esse é o nosso modelo geral. Tá? E a gente vai fazer essa escrita e vai conseguir jogar para a unidade funcional sobre nosso controle. Tá bom? Tudo bem? Então a gente vai ter múltiplos desses casos e a gente vai perguntar: eu tenho a instrução pronta, os dois parâmetros estão prontos. Nesse caso aqui, os registradores estão prontos de entrada. Nesse caso, ele vai estar pronto porque o segundo está válido. Eu vou pegar entre as instruções que tem os operandos todos válidos e eu vou selecionar uma, duas, três, quatro. Depende de quantas unidades funcionais eu tenho. Depende do tipo das unidades funcionais que nós temos. Tá? Então vamos tentar agora dar uma olhada nisso aqui do ponto de vista de um pipeline. Tá? Quer dizer, a gente está olhando isso aqui de uma forma mais sistemática, a gente tem que tentar olhar isso aqui do ponto de vista de um pipeline. Então a primeira coisa que a gente vai olhar do ponto de vista do pipeline é tentar ligar aqui o nosso estágio de alocação, o nosso estágio de despacho. Tá? Então nós vamos ter aqui no nosso allocation, nós precisamos chamar e fazer a alocação e fazer o registry rename. Então aqui nós temos o rename. Tá?
O que que acontece? Eu vou tentar acordar as instruções, a gente tenta falar o que a gente chama do processo de wake up, certo? Quando eu faço um wake up de instrução, o que que significa isso? Eu falo que ela está pronta. Eu marquei que ela está, todos os operandos dela estão prontos e ela vai realmente estar disponível para a gente avançar um pouco mais. Tá? Então, o que que acontece? O estágio de rename, ele é o responsável por jogar mais instruções na fila de issue, naquela unidade que a gente viu no slide anterior. Então, toda vez que eu vou fazendo rename, eu vou colocar naquela fila de issue. Tá? Então, eu vou preenchendo aquela fila de cima para baixo lá e vou colocando gente. No fundo, não tem muita questão de ordem. Observa que como eu posso executar fora de ordem, pode ser que tenha um buraco lá no meio, uma certa linha já executou a instrução, eu posso colocar uma outra lá. Não tem problema, porque as dependências já estão todas amarradas. Tá? Se não houver espaço disponível lá, o nosso rename tem que parar. Então, esse é o ponto mais crítico que a gente vai ter que fazer. Eu vou ter que parar ou não a nossa instrução. Então, eu vou fazer a escrita dos dados e de prontidão de acordo com o rename, tá? E eu vou fazer a escrita dos dados, no caso dos valores dos registradores também, aqui no write data. Então, a gente vai fazer as escritas naquelas unidades do issue lá. Tá? Então a gente vai fazer uma sequência de escrita. Eu posso gastar 2 ciclos, posso tentar economizar um ciclo aqui, mas essa é a nossa meta geral aqui. Tá? E aí o que, que vai acontecer? Se o meu rename tiver, se o meu issue tiver com a fila cheia, eu não vou poder fazer rename, quer dizer, ele bloqueia fluxo. Tá? E o problema é que eu estou tirando num ciclo, no mesmo ciclo que eu estou querendo colocar a gente lá no issue, é o mesmo ciclo que o rename também está tentando botar mais gente. Então, eu tenho alguém querendo colocar no issue, eu tenho alguém querendo tirar do issue, certo? Então, a gente vai ter que ter um estágio de rename um pouquinho mais esperto, ou ao menos precavido. Ele pode virar e falar, se a minha fila está cheia nesse momento, eu não vou fazer rename de nada, mesmo sabendo que nesse mesmo ciclo que eu faço rename, alguém pode estar tentando tirar alguém da fila. Tá? Então, eu tenho que ter um controle de fluxo aqui desses dois estágios. Tá? E é bem importante a gente tentar olhar nesse cenário e garantir que eu não faça rename desnecessariamente, uma vez que eu não quero, uma vez que fazer o rename desnecessário significa que eu tenho uma fila de issue inteira com instruções para executar e eu não preciso gastar muita energia nesse momento. E a energia mesmo, né? Fisicamente, eu quero que o processador economize energia também. Tá bom? Ok? Então, essa é a primeira restrição que a gente vai ter. Então, quando a gente vai fazer a alocação na fila, a gente vai ler os registradores, vai ver os bits de disponibilidade, vai trabalhar e vai colocar naquela fila lá. Então eu vou ver qual é o registrador, aquele R2, o X2 nosso, ele vai virar o P7 nosso. Eu vou ver se os valores deles estão disponíveis, se os valores deles estiverem disponíveis, a gente coloca esses valores lá. Se eles não estiverem disponíveis, a gente marca o R lá, o bit R como 0. Então a gente consegue trabalhar com ele nesse cenário. Aí, em algum momento, vamos supor que o nosso P7 lá não tivesse disponível, em algum momento a gente vai precisar trazer esse P7 e colocar o P7 lá disponível. Então, nesse momento eu já posso ter feito preliminarmente, na hora de colocar na fila, eu posso ter tentado ler do banco de registradores, eu fiz a leitura do banco de registradores, ou melhor, eu fui até o banco de registradores e descobri que ele não está válido lá, porque é o resultado de alguma instrução anterior que eu preciso trazer o valor, então eu vou marcar o red como falso. Então eu marquei o meu registrador como não disponível. Tá? O que, que acontece? A gente vai ter que fazer uma coisa que é chamada de wake up. Então nós temos o nosso wake up aqui embaixo. Tá? O que, que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que virar e falar, olha, alguma coisa está acontecendo, eu consegui descobrir que essa instrução vai estar disponível, eu consegui, chegou para mim, quer dizer, o wake up já poderia ter acontecido, ou o wake up está acontecendo agora. Se o wake up está acontecendo agora, porque eu fiz uma escrita numa dada instrução, o wake up entende que essa escrita foi feita na fila, nas estruturas internas dele, tá? E ele começa a virar e falar, ok, essa instrução está pronta para executar. E essa instrução, então, vai se tornar disponível quando os dois operandos dela têm seus bits de pronto. Se um deles for imediato, ele já vai ter o bit de pronto instantaneamente. Se ele não for um imediato, ele vai estar pronto quando os bits estiverem todos disponíveis, tá? Então, os dois operandos estão disponíveis, tá? Ok? E aí, o que, que acontece? Eu preciso fazer o wake up quando o cara está na fila, ou eu preciso que a instrução chegue com todos os bits de wake up já pronto, quer dizer, todos os bits de red prontos para poder continuar a execução dela.
tá? E aí, só que a gente vai ter que tentar olhar um pouquinho mais, do ponto de vista da nossa sequência, né. Imagina agora que eu tenho múltiplas instruções querendo ser executadas, e eu preciso ter uma preocupação bem clara de conseguir terminar uma instrução antes da outra, mas eu vou limpar esse slide aqui, para a gente tentar olhar o tamanho do problema, né. Esse diagrama nosso, ele está um pouquinho alinhado, eu estou fazendo essa escrita aqui para baixo, certo? Então eu vou ter um allocation, eu faço essa leitura, eu faço a escrita do dado. Então na prática a gente deveria olhar como esse caso, né? Então a gente vai virar e vai fazer, certo? Uma instrução que já passou, eu venho aqui, faço o nosso select, faço o drive, faço a execução. Então, eu fui fazer uma soma e eu andei isso aqui tudo até que o resultado dela possa acordar uma próxima instrução, certo? Então, eu tinha um add e outro add depois. Esse add grava no x1, que vamos chamar aqui de P9, e eu tenho um outro add aqui que quer ler o x1, quer dizer, ele quer pegar esse P9 aqui. O que vai acontecer nesse caso? Infelizmente eu vou ter que esperar um tempão, porque eu vou fazer a execução desse cara aqui, certo? Na hora que eu faço a execução, eu mando esse cara executar, mas eu só vou fazer a segunda conta aqui. Então a gente tem 3 ciclos de uma instrução esperando, porque ela precisa de algo mais para poder trabalhar, tá? Então esse é um dos pontos mais críticos que nós temos no pipeline e a gente vai precisar andar com esses resultados para poder conseguir um processador um pouco mais eficiente. Isso vai ser chamado de early wake up. O que significa isso? Na hora que eu tenho essa instrução aqui, o primeiro add, vou escrever o add aqui, e eu tenho o segundo add, vamos transformar esse add de outra cor. Então eu tenho o add azul e eu tenho o add verde. O que vai acontecer? Na hora que a gente dispara o add azul, a gente vai precisar gastar os ciclos. O que a gente vai fazer? Ao invés de esperar a execução desse cara, porque a gente sabe que eu só vou precisar do dado lá posteriormente, a gente pode fazer o que é chamado de early wake up, que é virar e falar: ok, eu vou precisar, eu sei o resultado, eu selecionei a instrução que eu quero, eu já trabalhei com select, eu sei que a próxima instrução vai precisar do resultado dela, então eu posso acordar essa instrução, porque ela vai precisar daqui 3 ciclos. E ao precisar daqui 3 ciclos, eu vou ter o resultado pronto. Então a gente vai ter o resultado pronto aqui no execution e a gente vai transferi-lo para a próxima. Então assim, não só eu vou querer disparar a instrução, como eu vou querer fazer o que a gente está chamando de early wake up. E o early wake up, nesse caso aqui, entre um add e um outro add, é um early wake up previsível, quer dizer, eu sei que o meu ad gasta um certo tempo, então a gente precisa conseguir fazer isso de forma bem sistemática. Então, isso funciona razoavelmente, certo? Isso funciona razoavelmente bem. Infelizmente, nem sempre vai ser possível, tá? E a gente vai tentar trabalhar com isso de uma forma mais sistemática. Lembrando, eu consigo acordar uma instrução porque eu sei que o segundo add o primeiro add vai terminar em 3 ciclos, então eu acordo a próxima instrução, que é o próximo add, ou qualquer outra instrução, eu acordo ela antecipadamente, e isso vai funcionar bem para o nosso caso, tá? Bom, por que funciona bem no nosso caso? Porque às vezes a gente sabe quanto tempo demora para uma instrução executar. E como no slide anterior eu poderia antecipar 3 ciclos, porque a instrução gasta 3 ciclos para executar, a gente conseguiu fazer isso de forma bem sistemática. No entanto, a gente não sabe a latência de memória. Então nós temos 2 alternativas, em especial quando a gente trata de memória. Uma é esperar o load para acordar a instrução, então deixa o load rodar inteiro e acorda a instrução. E a outra acorda especulativamente, supondo um hit. Se acontecer um cache hit, eu acordei corretamente. Se acontecer um cache miss, eu volto à instrução. Então é possível você desacordar a instrução, certo? Eu vou fazer o wake up da instrução supondo um load hit, como a maior parte das vezes vai acontecer um hit, e se der um miss, eu simplesmente retorno a instrução para lá e desfaço o wake up e fico esperando o resultado. Tá? Como a temporização é muito ruim no caso de um miss, a gente não vai perder tanto tempo. Mas como a temporização é muito boa no caso de um hit, é importante que a gente faça isso de forma bem sistemática, tá bom? Então a gente prioriza os casos de hit nessa situação aqui.
Tá bom, pessoal? Então, a gente já consegue, então, depois que eu acordei uma instrução e eu selecionei, a gente precisa andar com ela e fazer. A gente tem um outro passo aqui, que é a seleção de instruções. O que que significa isso? A gente vai selecionar a próxima instrução a ser executada, tá? A gente precisa dos registradores de origem disponíveis e precisa dos recursos de hardware disponíveis. Normalmente a gente vai dividir isso, porque esse, como eu já tinha mencionado, esse é o caminho crítico do nosso processador, então a gente acaba dividindo entre árbitro ou escalonadores, quer dizer, a gente vai ter árbitros ou escalonadores, eu preciso de alguém que vai fazer isso para mim. Para fazer isso, ao invés de despachar 4 instruções por vez, eu posso usar 2 árbitros e despachar 2 em cada um. Isso me dá um pouco mais de facilidade, porque eu posso fazer um hardware menor, ok? Então eu tenho as instruções vão ser distribuídas para os múltiplos hábitos, e ao serem distribuídas para os múltiplos hábitos, eu consigo que esses hábitos menores sejam mais rápidos, tá? E como é que eu divido esses hábitos? Eu vou dividir esses hábitos para unidades funcionais distintas, tá? E aí a gente consegue fazer as operações. Então, só para mostrar um diagrama, uma figurinha para vocês, eu tenho um árbitro aqui que vai distribuir, chega um monte de instruções, ele manda umas para cima, outras para baixo. Então eu tenho uma fila A e uma fila B. Nesse caso a gente está usando 2 deles, mas tem uma propriedade importante aqui, isso aqui é só para as operações lógicas e aritméticas. O árbitro de cima é capaz de fazer multiplicação. Então se chegar um mu aqui, ele só pode vir para cá. Mas se chegar um add, ele pode vir para cá ou para cá. Então o árbitro distribuidor tenta manter a fila A e B aproximadamente de mesmo tamanho. Ele tenta manter as duas filas aproximadamente do mesmo tamanho, mas ele sabe que ele tem restrições, então em certos momentos ele só vai poder mandar as multiplicações para a fila A e qualquer outra operação ele manda para B. Então a gente fez um pré-hábito, que é um hábito que faz a distribuição, e depois eu tenho um hábito que vai fazer a execução propriamente dita. O que significa isso? Significa que a gente precisa tomar cuidado, ok? Na hora de alocar as instruções, lembrando que eu não necessariamente tenho tantas unidades funcionais diferentes, mas eu tenho algumas delas com múltiplas instâncias. Geralmente as unidades funcionais mais simples eu tenho múltiplas instâncias, as unidades funcionais mais utilizadas eu tenho múltiplas instâncias para trabalhar, tá bom? Ok? E aí, desse jeito, eu consegui fazer esse árbitro aqui, o árbitro A e B, seriam um pouquinho menores e a gente consegue trabalhar com eles. Lembrando que a gente já fez toda a questão das operações, então, assim, dependência entre uma instrução e outra já foi feita via o REST rename e via as nossas inúmeras tabelas lá que garantem isso. Então, assim, eu não preciso colocar na fila do hábito A toda uma cadeia de dependência, porque eu sei que essa cadeia de dependência será resolvida via na tabela do hábito A ou na tabela do hábito B. Tá? Porque elas vão ser resolvidas, porque eu vou pegar o resultado da instrução anterior e vou colocar em cima dela. Tá bom? Então, esse é o nosso grande ponto crítico aqui, certo? E aí a gente vai virar e falar, ok, disparei uma instrução. O que, que eu posso fazer? Eu preciso agora liberar uma entrada da tabela. Então, eu tenho a busca de volta da instrução, do espaço que a gente gastou na tabela para armazenar os bits da instrução, eu preciso trazer de volta, porque eu quero colocar novas instruções lá. Então a gente precisa liberar a fila de instruções após o despacho da instrução. Relembrando que eu estou executando fora de ordem, então se eu estou executando fora de ordem, eu preciso claramente garantir que vão sair elementos fora de ordem da fila, e do jeito que vão sair elementos fora de ordem da fila, a gente vai guardar novos elementos, obviamente, nessas ordens. Então, se a gente tem a nossa fila, vamos supor, com 8 entradas, 4 entradas para desenhar aqui. Primeiro, eu tirei essa instrução aqui, eu apaguei essa instrução. Uma nova instrução que entra pode entrar aqui, mesmo que eu tenha um X, um Y e um Z aqui. Eu não tenho problema com a ordem na nossa fila, porque a gente sabe que essa fila é feita exatamente para sair as instruções na ordem que eles podem executar, e vai ter uma outra unidade lá para frente, o reorder buffer, por exemplo, que ele vai ser capaz de controlar essa ordem e terminar e encerrar as instruções sempre em ordem. Tá? Mas se eu fizer isso mais cedo, quer dizer, se na hora que eu peguei a instrução e despachei,
a gente removê-la da fila, a gente vai ter aquele problema, porque a gente tem processadores que acordam instruções, faz wake up de instruções especulativamente. E aí, nesse caso, como a gente viu nos exemplos ali, acordar a instrução 3 ciclos antes, acordar um load supondo um hit. Nesse caso, eu não posso remover o cara da fila, eu tenho que aguardar para saber se essa operação minha foi verdadeira. E se ela foi verdadeira, ok, agora eu posso acordar. Se ela não foi verdadeira, quer dizer, se eu especulei, mas eu falhei, eu não vou fazer, não vou acordar esse processador, não vou acordar essa instrução, não vou remover a instrução daqui, eu vou guardá-la até um dado momento onde eu tenho certeza que ela vai ser executada, e no momento que eu tiver certeza que ela vai ser executada, ok, aí eu já posso removê-lo daqui. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente falou sobre o nosso processo de instruções, onde os operandos estão sendo lidos antes do despacho. E a gente também andou com ele até a gente liberar os elementos da tabela. Falou, pessoal? A gente vai ter mais vídeos falando sobre isso, em especial agora falando sobre os operandos disponíveis após o despacho. Tá bom? Valeu. Até mais, então.